Bem, amigos, professor Lúcio Dionísio, pessoal que está assistindo pela primeira vez, teremos uma aula bacana hoje de leis educacionais. Bom, gente, o pessoal que acessou lá o site, né, da IAN, né, pode constatar o quê? Leis educacionais que estão lá sendo cobradas, tem algumas lá que estão lá, né, que estão lá de figurante, né, de figuração. Como assim de figuração? Porra, Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, meu amigo, a maior parte dele já caducou, não é? A maior parte dele já caducou. Quem abriu lá as metas do Plano Nacional de Educação sabe que está lá no ano de 2016, no ano de 2017, no ano de 2000, a gente já está em 2023. Então ele está na teoria, mas na prática, para ele cair, né? Para ele cair, só se for. Melhorou o som? Espera aí. Vamos ver se para os outros também o som tá ruim. Tá dando eco, né? Não tem problema não. Deixa eu usar então um fone. Vai dar ruim. Sem problema. Estou só acessando. Sem problema nenhum. E vamos lá agora. Pois bem, vamos lá. Então, enfim, o que nós vimos? Nós vimos que, consequentemente, se você tem, né, Plano Nacional de Educação, a maior parte dele caducou. Como assim caducou? A maior parte dele meta que a gente tem que atingir em 2016, meta que a gente tem que atingir em 2017. Então, tipo assim, ele está lá no programa, está lá no conteúdo, mas a gente sabe que na prática ele vai ser cobrado no máximo em enunciados de questões. Beleza? O mesmo acontece com o DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais. Os DCNs são as diretrizes para a construção de um currículo escolar, tá? Tirando aquela meta, falei palavrão não, tá, gente? Meta. As metas do PCN, que talvez até possam cair aquelas 10 metas, o restante dele é muito difícil cair, porque ele meio que foi substituído pela BNCC. Né? O DCN é como se fosse um embrionário da Base Nacional Comum Curricular. Então as leis realmente educacionais que caem em prova, tá? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, Anderson, o artigo 205, 206, 207 da Constituição. O artigo 205, 206, 207 está dentro da LDB. Está dentro da LDB. Então, tipo assim, não é nada, não, está dentro da LDB, tranquilo, é o que vai ser cobrado, está ali mesmo, não tem muito o que você trabalhar, pensar e repensar aquilo não, tá? Então, a LDB e a Base Nacional Comum Curricular são as três leis que o aluno tem que focar, beleza? Então, o foco de todo aluno são nessas 3 leis. Que lei, Anderson? LDB, BNCC e, obviamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente vai focar na aula de hoje, né? A aula de hoje, né, o foco central será sobre o ECA. Falaremos bastante sobre o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Olha que coisa maneira, que coisa show de bola, que coisa surreal. Quer ver? O ECA é a famosa lei
8069 de 1990, ok? E é uma lei que, como nós sabemos, logo do fim do regime militar, início da redemocratização no Brasil, tá? E ela tem por objetivo isso que eu vou escrever no quadro, ó. Isso mesmo, proteção integral a toda criança e todo adolescente, ok? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Então, de 0 a 12 anos incompletos corresponde ao quê? Criança. Beleza? E adolescente? Adolescente é o cara exatamente de 12 a 18 anos incompletos. Beleza? Então, como assim, professor Anderson? 12 anos incompletos. 11 anos, 11 meses e 29 dias. Como assim, Anderson? 18 anos incompletos, 17 anos, 11 meses e 29 dias. No dia que o cara comemora 18 anos, ele já é adulto. Tá bom, gente? Então, uma coisa que tem que chamar bem a atenção, porque no dia que o cara comemora 18 anos, ele já é adulto. Quer ver? Isso viralizou e você viu no Facebook. Quer ver? Viu na internet. Eu vou dar uma aula, um dia eu vou usar DataShow, só com imagens de coisa viralizada para você ver. O indivíduo foi assaltar uma padaria no dia do aniversário. Aí foi preso. Aí a PM, olha só que coisa maneira. Acho que foi em São Paulo que fizeram isso, né? Não, pô, hoje é meu aniversário de quando? 18 anos. Ih, tá fazendo aniversário de 18 anos. Eles foram lá, compraram um bolo pra ele. Você viu? Você viu? Compraram um bolo pra ele, cantaram parabéns pra você. Parabéns pra você. Depois botaram na caçamba e levou o cara preso. Ó, vamos lá. Isso, pra quem já assistiu minha aula, eu já devo ter contado essa história. Viralizou, né? Mas o que eu não falei, tô falando agora é o seguinte. Caberia um certo recurso. Por que caberia um certo recurso? Olha só, mas aí tu vê como é que o Brasil é um país injusto, né, cara? A pessoa que tem informação, que é assessorada, ela consegue, a pessoa que, né, vai lá igual qualquer um que é jogado na caçamba, né? Que é o caso dele. Infelizmente o Brasil é um país desigual racialmente, né? O cara negro, socialmente, porra, enfim. O que acontece? É no dia que ele comemora o aniversário de 18 anos, mas quando é o horário de nascimento dele. Então vamos supor, parece papo de maluco, mas estou te dando a verdade, que ele foi roubar a padaria às 7 horas da manhã e nasceu às 8. Então ele ainda é adolescente, ele vai ter 17 anos, 11, é boa viagem, estou falando sério, mas é bom que a gente grave isso também. 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas e sei lá quantos minutos. Ou seja, por minutos, ele ainda é considerado adolescente. Doideira, né? Porque é quando ele comemora, quando ele fecha ali os 8 anos. É na data de aniversário dele e no momento ali de nascimento dele. Porque por minuto também o cara pode ser adolescente, né? Por minuto o cara pode ser criança, né? 11 anos,
29 dias, né? 11 meses e não sei quantas horas, né? Por horas. Então não tem essa relação de você chegar aí, ó, pô, né? Por questões assim, sim, você pode realmente, é considerado realmente, né, no caso, adolescente. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Bom, tá, Anderson, vamos supor então que ele tenha sido considerado adolescente. Tá, então por questões de minutos, horas, ele se tornou adulto. Então não vai acontecer nada com ele? Não, calma, respira. O que o ECA fala? O ECA, ele é voltado para a proteção da criança e do adolescente. Mas em casos excepcionais, o ECA pode ser aplicado até os 21 anos de idade. Ok? Então coloca aí. Em casos excepcionais, o ECA é aplicado até os 21 anos de idade. O que é um caso excepcional? Caso excepcional é o quê? É que ele se torna adolescente? Não, ele é adulto. Pode ser aplicado. Mas exatamente, em caso excepcional ele é aplicado para adultos. Adultos quando? Até 21 anos de idade. Que é exatamente o exemplo que eu acabei de citar. Então vamos lá, o cara furtou a padaria, mas ele foi considerado adolescente, correto? O que é levado em conta é a idade quando ele furtou. E ali ele era adolescente. Aí o que vai acontecer? O juiz vai aplicar provavelmente uma medida socioeducativa para ele, e ele vai poder cumprir essa medida até os 21 anos de idade. Vai cumprir como adulto, mas ele vai cumprir, né, ele já adulto, né, no caso ele já adulto, mas ele cumpre como adolescente. Por quê? Porque ele praticou o ato infracional quando ele tinha 17 anos, 11 meses, 29 dias e no exemplo da padaria, 20 horas, 22 horas ainda. E quando ele Não é? completar os 21 anos... Aí ele já cumpriu a medida socioeducativa e ele é colocado em liberdade. Também dependendo do que ele cometer, né? Não. Se ele cometer outro, aí vai ser crime. Por exemplo, se ele tiver cumprido a medida socioeducativa e lá dentro ele cometeu aí já é crime porque ele é adulto. Entendeu? Então o que eu quero dizer, gente, para ficar bem claro na mente de todo mundo, criança é até 12 anos incompleto, tá? Então se você tem um molequinho de 12 anos na tua casa, não é mais criança, é adolescente. Porque eles adoram falar assim, ó, mamãe, eu já sou adolescente. Aí quando quer pedir alguma coisa, dia das crianças, quer alguma coisa, eu sou criança. Não, você é adolescente, tá? Aí tu já manda real pra ele. E outra, tá? Completou 18 anos? Então é adulto. Não vamos entrar nessa vibe, nesse delírio coletivo, como minha aluna lá no centro falou, de falar assim, 18 anos é meu bebê, 19 anos é meu... Por força de expressão tu pode falar, tu fala o que quiser, mas não é adulto, tá bom? Fala, minha querida. Não, eu digo assim, no caso se ele não tivesse assaltado a padaria, se ele tivesse com 17 anos, tivesse cometido algo mais grave, seria também... Adolescente. Não, eu sei, mas aí ele iria cumprir... Iria cumprir até... Por exemplo, vamos dizer que ele com 17 anos, 11 meses, 29 dias, matou alguém de forma qualificada. Que é o quê? Queimou alguém, tacou fogo em alguém, explodiu alguém, esfaqueou alguém, não permitiu a defesa de alguém. Enfim, homicídio qualificado, que é um crime hediondo. Aí o ECA vai estender até os 21 anos de idade. Por quê? Porque no caso ele é adolescente. Ficou claro? Maneiro, né, gente? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro, né? Delicinha. Galera, vocês estão também no online, pode mandar pergunta aí via chat, que eu vou te responder com todo amor, carinho e atenção que todos merecem, né? E no finalzinho da aula também eu fico sempre aqueles 5 minutinhos a mais para te dar aquela atenção também exclusiva, tá bom?
E para todos aí também, idem. Vamos aí explorar o máximo, porque o aulão do quilo é barato, mas é barato só no preço, na qualidade é top. Pode perguntar o que tu quiser, que não sai ninguém com dúvida na minha aula, tá bom? Pois bem, vamos lá. Bom, isso é coisa boba que eu tô falando? Mas cai em prova. Quem já fez prova de concurso sabe o que eu tô falando, tá? Entendeu? Não pode confundir na hora da prova. Legal? Tranquilo? Bom, proteção integral a toda criança, a todo adolescente. Isso mesmo, proteção integral. E o que é o ideal? O ideal, olha que coisa maneira. Deixa eu escrever aqui, ó, para o pessoal ver, ó. Ideal. O ideal é o indivíduo ser criado no seio da sua família natural. E o que é a família natural? É o papai e a mamãe biológico. Ou seja, é o papai e a mamãe consanguíneos. Tá? Isso que corresponde ao chamado ideal. Só que vamos dizer que papai e a mamãe sejam drogados. Vamos dizer que o papai e a mamãe sejam exploradores, sejam abusadores. Por quê? Porque em casos excepcionais, aqui ó, vou botar aqui ó, porque em casos excepcionais nós temos a colocação do ser humaninho em família substituta. Substituta por meio de quê? Guarda, tutela e adoção. E que casos excepcionais são esses, meus amigos? Você já imagina quais são, né? Maus tratos. Maus tratos. Uso de tóxicos, né? Drogas. Abuso sexual, abuso, qualquer forma de abuso, né, gente? Não é? O abuso já implica maus tratos, né? Qualquer situação que gere risco à integridade da criança e do adolescente. Como assim qualquer coisa que gere risco à integridade da criança e do adolescente? Um ambiente sem higiene, insalubre, não é? Então tá a família morando debaixo da ponte com ratos, esgoto. Anderson, pobreza. O juiz pode suspender o poder familiar por o cara ser pobre? Não. Grave isso que eu vou te falar, tá, meu amigo? Oi, manda aí de novo aí o chat aí que eu tava olhando pra lá e não via. Perdeu o sinal? Eu acho que só você que perdeu, hein? Vê aí se o colega tá transmitindo aí normalmente. Vê aí, eu acho que tá pra galera normal. A internet aqui não oscilou não, tá? Vamos lá. O que acontece? Tem pobre que é limpinho, né? É um macete que eu quero falar pra vocês. Como assim tem pobre que é limpinho? O cara é pobre, vive lá no barraquinho, mas tá lá, chão limpinho, banheirinho dele fora da casa, é só um buraquinho para ele fazer a necessidade, mas tá lá direitinho. Então, gente, atenção, pobreza não gera perda ou suspensão do poder familiar. O que gera é o quê? A falta de higiene. Por isso que eu falei, tem pobre que é limpinho, tá, gente? Mas tem muito pobre que é sujinho.
Aí vai perder o poder familiar, não é porque é pobrinho, mas sim porque é sujinho. Entendeu? Tá, gente? Ficou claro? Ó, outra. Uso de drogas, abuso, trabalho infantil. Então, por exemplo, o cara trabalho infantil. A gente sabe que o trabalho infantil tem uma série de regras, né? Por exemplo, qual é a regra em relação ao trabalho infantil? Menores de 12 anos, o trabalho é proibido, correto? Qualquer forma de trabalho para menores de 12 anos, ou seja, criança, é proibido. Para menores de 14 anos, o trabalho só é permitido, atenção, na condição de aprendiz. Não é permitido trabalho para menor de 14 anos na condição de aprendiz. O que o texto de lei fala do ECA? É vedado, né, a forma de trabalho para menores de 14 anos, salvo a condição de aprendiz, beleza? Ou seja, a única forma que é permitida seria na condição do indivíduo como aprendiz. Excetuando isso, não é permitido o trabalho para menores de 14 anos. E claro, o que é um trabalho na condição de aprendiz? Na condição de aprendiz, um trabalho é um trabalho que não pode ser insalubre, é um trabalho que tem que respeitar o horário da escola, o horário escolar, ok? Não pode conflitar com esse horário. É um trabalho que automaticamente, né, não pode conflitar com o horário escolar, não pode ser um trabalho acima das 21 horas, que é considerado trabalho noturno, insalubre, ou seja, qualquer situação que nós observamos, né, de grande importância. Então, automaticamente, são formas de trabalho em que você não tem essa possibilidade. Legal? Bom, então, ó, não é o que a gente vê na rua. A gente vai tomar um chopinho na rua, como é que é? Tu tá lá tomando chopp, aí vem lá uma criança vendendo a bala. Porra. Aí tu olha pro relógio, 1h da manhã, meia-noite, 2 da manhã. Não é verdade? Enfim, então são situações que você observa que realmente considera-se como exploração. Tudo isso é motivo para que o juiz suspenda o poder familiar da família natural e coloque o ser humaninho em quê? Em família substituta. E família substituta só tem 3 formas. E quais são as 3 formas? Por meio da guarda, tutela e adoção, ok? As 3 formas de colocação em família substituta são guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção, tá? E o que seria a guarda? Guarda é a forma de colocação em família substituta que é revogável. Então, ó, aqui, ó, como é que eu vou botar aqui, ó, pra galera ver, ó. Guarda, ó. O que significa isso? O que significa isso? Guarda é revogável, ou seja, a qualquer momento o juiz pode revogar a guarda. Ok? Tranquilo? Qualquer momento, daqui a pouco o Diogo faz um cafezinho pra gente aí. O juiz pode revogar a guarda. Beleza? Tranquilo? Então, primeira coisa, Anderson, guarda permanente. Isso não existe. Grave no teu coração. Mas Anderson, ouviu a fulana de tal que falou não sei o que. Você pode abrir o ECA, pode abrir a Lei 8069/90, que é o ECA. Você não vai ver nenhuma linha falando sobre isso. Isso é, mais uma vez, uma lenda urbana. Como assim uma lenda urbana, professor Anderson? São coisas que as pessoas falam e vão se reproduzindo aquilo ali, né? Vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, e ao mesmo tempo não tem fundo de verdade naquilo, não é? Então acaba se tornando uma lenda urbana.
Então, consequentemente, tá? Isso não ocorre, meus amigos, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não permite guarda permanente, não existe, porque o que faz a guarda ser considerada guarda é o fato dela ser revogável. Então, se ela é revogável, significa dizer que o juiz, a qualquer momento, ele pode chegar lá e, ó, pimba, suspender, pimba, revogar a guarda. Ok? Beleza? Tutela. O que é tutela? Tutela é prescritível. O que significa isso? Tutela tem prazo. Tutela é prescritível. Tutela tem prazo. E qual é o prazo da tutela, meus amigos? Até o ser humaninho completar 18 anos. Viu como é que as datas são importantes? O que é o cara que está em tutela? O que é o cara que está sob a tutela de alguém? É o cara que normalmente está em alguma instituição. Como assim instituição? O antigo orfanato, né, gente? Porque hoje a gente não fala mais. A gente está numa vibe hoje, numa geração hoje, do politicamente correto. O que é isso? Tem uma porrada de coisa que a gente não pode falar, porque senão ofende os outros, né? Mas no fundo a coisa continua sendo a mesma coisa. Exemplo. O cara mora em comunidade. Porra, a favela. Continua a mesma coisa. Mas você não pode falar favela, que é ofensivo. Né? Orfanato. Você não pode falar orfanato, porque a pessoa se ofende, né? Então se fala casa de acolhimento. Aí o aluno me pergunta, professor Anderson, o que é uma casa de acolhimento? Aí eu te respondo, é um orfanato. É isso. É um orfanato, eu vou falar o quê? Né? Não acho o quê? Tá conseguindo? Abre o áudio aí e fala comigo, colega. Pode abrir o áudio e falar comigo, você do online. Tá? Que eu ouço melhor agora. Fala aí comigo. Tá? Aí eu te respondo com todo amor, carinho e atenção do que você escreveu aí, tá bom? Bom, visto isso, o que acontece? Olha lá, tutela é prescritível. O que significa isso? Tutela tem prazo. E qual é o prazo? É o ser humaninho completar até 18 anos. Ok? Tá? E a adoção? A adoção sim que é permanente. A adoção sim que é definitivo. Por quê? Porque a adoção, ela é imprescritível. Anota aí, ó, adoção imprescritível, tá? E irrevogável. Então a adoção é imprescritível e irrevogável. Adotou, já era. Adotou, tá adotado. Tá bom? Então vamos lá, né? Tá lá a família natural com maus tratos sobre a criança ou adolescente. Né? Uma família que fica lá num ambiente insalubre, imundo, ratos, doenças. Não precisa ir muito longe não, né? Tu vai ali no centro do Rio, ali, embaixo ali da rodoviária, da perimetral, né? É ali o pessoal ali catador, muitas vezes ali as condições insalubres, né? Enfim. Então o que o juiz vai fazer? Opa! Criança tem que ser protegida integralmente, adolescente também, correto? Então o que eu vou fazer? Tá em condição insalubre? Tá. Vou suspender o poder da família natural. Bom, vou colocar em família substituta. Coloquei em família substituta. Não é porque é pobre, coloquei por causa da questão insalubre. Beleza. Então, veio uma pessoa que queira a guarda daquela pessoa, a guarda daquela criança, a guarda daquele adolescente. Beleza? Ou até mesmo queira adoção. Só que muitas vezes, antes do juiz dar adoção, o que o juiz vai fazer? Antes de dar adoção, ele dá guarda. Para ver se a criança tem um convívio legal com a família,
uma experiência, para ver se dá certo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a adoção é definitivo, cara. Então, obviamente, tem que ter toda uma preocupação. Não é chegar assim, quer adotar? Toma! Quer adotar? Toma! Porque, porra, né? Infelizmente, são situações que acontecem. O brasileiro tem problema sério com coisas que são definitivas. Não é? O cara pega um cachorrinho que é filhote. É bonitinho que é filhotinho. Né? O filhotinho vai crescer. O que vai acontecer? Não quero mais porque cresceu, ficou doente. O ser humano faz a mesma coisa com o ser humano. Né? Minha colega aqui levantou a mão. Fala aí comigo aí. Pode falar comigo aí. Opa, beleza. Responder aqui minha colega, falar com vocês a pergunta. Minha colega falou o seguinte: e no caso que o indivíduo foi adotado e a pessoa que adotou comete maus tratos? Exatamente como os pais naturais, claro, ele vai responder criminalmente pelos maus tratos. E, infelizmente, aquela criança ou aquele adolescente vai ser colocado novamente em família substituta, por meio de guarda, tutela e talvez uma nova adoção. Isso acontece, Anderson? Acontece. Acontece. Mas a lei, ela tenta fazer tudo para que isso não aconteça. Por isso que ela cria uma série de burocracia para adotar, entendeu? Para ver se é isso mesmo que o cara quer. Não é? Para ver se não vai acontecer o que minha colega falou aqui no online, que eu reproduzi para vocês aqui no presencial. Não é? Por quê? Porque o cara que já está em família substituta, né? Se ele está em família substituta, significa dizer que ele já foi abandonado pela família natural, de uma forma. Então, imagina, cara, no papel da pessoa ali, do adolescente, da criança. O cara já foi abandonado, vai ser abandonado novamente. Traumatizante, né? Porra, não é, cara? É surreal, gente. A gente tem que começar a tratar ser humano como ser humano. Muita gente trata ser humano como objeto, como bicho. A gente tem muita resposta prática para ser humano, né? Tipo assim, fez besteira? Mata logo! Não é? Cara, a gente precisa de mais humanidade, gente. As coisas não são assim, não é? Beleza? Tratando-se de ser humano, né? Agora, o cara comprou um robô, quiser quebrar o robô, o cara quebra o robô dele. Agora, o robô não é ser humano, não é filho, não é criança, não é adulto, idoso, não é? Enfim, a adoção é a forma definitiva de colocação em família substituta. Então, o cara está na sujeira. Está na sujeira? O outro foi lá, deu a guarda. A família natural dele falou assim, se conscientizou. Foi lá assistência social, ou ele pela cabeça. Não, vamos ser mais limpos. O que o juiz vai fazer? Vai retornar aquela criança, aquele adolescente para a família natural ou vai manter ele na família substituta na guarda? Vai retornar para a família natural. Por isso que é revogável a guarda. Por isso que a guarda não é permanente. Se tiver na tutela, vai fazer a mesma coisa. Agora, se foi o adotado, já era. Tinha que ficar limpo antes. Tinha que ficar limpo antes. Não. Essa questão, mesmo com o consentimento ou não da criança, o juiz retorna para a família natural. Por quê? Porque a família natural é o ideal. Pela lei. A lei, gente, o que acontece? Por mais que o Brasil, laicidade do Estado, né? Por mais que o Brasil seja um país laico, cara, nossa lei, ela é muito cristã, de certa forma, né? No cristianismo, o que a gente acredita? Que a célula fundamental da sociedade é a família, não é? Quem é cristão, né? Quem é judeu também, que é o meu caso, mas quem é cristão acredita nisso, não acredita? Que a célula fundamental da família qual é? É a sociedade, correto? É a família, né? Que é a célula fundamental. E isso está na lei. O ECA, ele fala sobre isso. Ele fala
que, consequentemente, o ideal é o indivíduo estar na sua família natural. Em casos excepcionais, aí nós temos a colocação em família substituta por meio de guarda, tutela e adoção, sendo que adotou, aí é definitivo, não tem retorno, tá bom? Já levantou e abaixou a mão sem querer, e então já respondi sem querer, querendo a pergunta da pessoa. Vamos lá. Pois bem, meus amigos, a adoção tem regras. Principais regras: acima de 12 anos só pode ser adotado com o consentimento do adolescente. Então anota aí, acima de 12 anos há necessidade do consentimento. Acima de 12 anos há necessidade do consentimento. O que é isso? O juiz vai perguntar pro moleque, chegar lá: ô moleque, quer ser adotado aí pelo fulano? O moleque falar sim, então beleza, vai ser adotado. Se o moleque chegar e falar lá na hora, der uma pá virada no moleque, não, então, meu irmão, volta para a família substituta, não vai ser adotado, entendeu? Volta para o abrigo. É assim. É necessário o consentimento do adolescente, tá? Criança pode ser até consultada, mas não leva-se em conta o consentimento da criança. Agora adolescente não. Adolescente há necessidade do consentimento, ok? Beleza? Bom, o adotante tem que ser 16 anos no mínimo mais velho que o adotado, né? Então, por exemplo, para eu adotar alguém, quem eu adote tem que ser no mínimo 16 anos mais jovem que eu, para evitar casos esdrúxulos, tipo o namorado de 18 querer adotar a namorada com 17. Ele é maior de idade, ele pode adotar 18, mas ele vai poder adotar o quê? Um bebê de 1 ano, 2 anos, porque tem que ter 16 anos de diferença, entendeu? Então ele não vai poder adotar a namorada de 17. Isso acontece, né? Namorada vai, foge de casa e fala que é maus tratos e não sei, não é? Gente, olha só, tudo que você acha que é surreal no setor público, a aula de ontem, todo mundo aqui veio na aula de ontem? Cara, a aula de ontem, pô, a gente falou de coisas aqui que, porra, parece que é surreal, mas não é, tá? E a aula de hoje também a gente vai falar de coisas assim, mas que, porra, no setor público é presente. Quem trabalha em setor público, e é o caso que vocês, que todos aqui, quem não trabalha, vão trabalhar, o pessoal também do online também, amém? Amém, né? Cara, vamos ver isso, vamos ver na prática isso. Parece absurdo, é porque a gente, mal ou bem, a gente tem uma sociedade, a gente tem uma família com todos os problemas que a nossa família tem, com toda a falsidade. Feliz Ano Novo! O cara te odeia, tá lá te abraçando. Feliz Natal! Nossa, filho da mãe, não sei o que e tal. Com tudo aquilo, cara, por incrível que pareça, pô, é uma família redonda. Sério mesmo. Antes, tu não tá falando, não conhece a minha família, mas vou te falar, meu irmão. Tu acha que a tua família é quadrada, mas não, é redonda. Tu vai ver o que é a família quadrada quando você trabalhar no setor público, meu marido vai ver. O que é a família degradada, o que é, porra, meu irmão, é surreal. Surreal. Né? Surreal. Né? Trabalha no setor público, né? Vê o que é. Tá bom? Então são situações que realmente ocorrem, tá? Ocorrem. Vamos lá. Outra regra. Parentes próximos não podem adotar. Como assim? Avós não podem adotar netos, tios não podem adotar sobrinhos, primos não podem adotar primos. Só do 3º grau de parentesco em diante. Como assim? Se for um primo de 3º grau, se for um tio, avô do avô, entendeu? Aí pode adotar. Legal? Se não, não pode. Eu acho a explicação do ECA para isso furada. Se eu fosse deputado, ao invés de ficar discutindo lá uma opção de banalidade, ao invés de ficar batendo palma lá, falando que o pessoal do partido lá, X, todo mundo é maconheiro,
que menina tem que vestir rosa e menino azul, e que política ambiental é fazer cocô sim, cocô dia não. Quer dizer, além de ficar falando uma porção de banalidade, né, eu atentaria para uma mudança dessa lei, porque eu acho que o avô seria um excelente pai para um neto, né? Um tio talvez, ou um primo, ou um irmão até, correto? Até porque a gente tem famílias tão, né, de diferença de idade de irmãos, às vezes de 20 anos, então, de diferença, né? Então, entre irmãos, eu quero dizer. Então, seria, mas a explicação que o ECA dá é o seguinte, que o indivíduo ainda é a família natural, e como a adoção é um momento em que rompe totalmente os laços com a família natural, não vai romper porque ainda é família natural. Existe uma certa coerência? Sim. Mas, se a gente botar na balança, vamos ver o fiel da balança, né, cara? Eu acho que pesa mais para essa questão do, né, um avô e tal, sei lá, cara, porque é complexo, porque também às vezes eu tenho a memória afetiva da minha avó, aí fico também achando que a avó é tudo igual, mas também tem a avó também que não vale porra nenhuma, enfim, mas não sei, no mínimo é discutível isso, no mínimo seria discutível, mas no caso você tem que responder de acordo com o que está na prova, com o que está no edital, então é isso, não pode adotar, ponto. Outra, né, situação bacana, olha que coisa maneira, estrangeiros só podem adotar, não podem ter a guarda nem a tutela. A única forma de família substituta para estrangeiro é a adoção. E no caso da adoção para estrangeiro, olha que coisa interessante, é considerado a exceção da exceção. O que é isso? É apenas em último caso, para estrangeiro. Né? Você tem aquela artista famosa, aquela bonitona, né? Angelina Jolie, né? Tu vê, cada país miserável que ela vai e visita, ela adota uma criança. Só de país africano deve ter umas 5 crianças lá, né? Que é um continente de maioria de países miseráveis. Ela veio aqui no Brasil, o Brasil não está muito longe disso, né? Enfim, embora o brasileiro tenha uma soberba, né? A gente não está muito longe disso. A gente está mais perto da África do que do primeiro mundo, correto? É só você ler, viajar, que você vai ver essa conclusão que eu estou falando aqui para vocês. Que o que acontece? Ela quis adotar também uma criança daqui, esbarrou na barreira. Por quê? Porque a adoção é realmente um processo que tem que ser muito analisado para evitar o que minha colega falou aqui no online, evitar que o moleque tenha um novo abandono. E mesmo assim, tentar evitar, não evita, acontece, né? Acontece, como eu falei para você aí, acontece, né? As pessoas têm muito essa coisa de né, tratar o ser humano como se fosse qualquer coisa descartável, né? Enfim. Pois bem, visto isso, dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Tranquilo, galera? Show? Maneiro? Tranquilo? Dúvidas? Fala comigo, colega. Tinha um estudo de caso numa prova, que eles colocaram assim, que se a família, no caso os avós, poderiam adotar. E tinha as opções, adoção, guarda, tutela, essas coisas assim. Pode ter a tutela ou a guarda, a adoção. E aí, Nevermind. se eles pedem para você marcar a correta ou a incorreta, geralmente algumas pessoas poderiam confundir e marcar a adoção. Poderia adotar e a gente não pode, né? Só a partir do 3º grau. Geralmente algumas provas são muito. Exato, Estudos de caso, né? Joga um estudo de caso lá. Conta uma historinha, né, da família, tipo assim, coloca fulano de tal, normalmente cria um nome para não ter problema de processo com o nome, não usa muito nome comum, que nem a minha colega aqui, Helena, né? Ali foi exceção, normalmente eles criam um nome porque hoje tem tanto negócio de processo que essa parada que eu contei com você não é sacanagem não, é sério, né? As Helenas se unem e vão lá pro processo. Só se tu lembrar do negócio do comercial da cueca, do Braulio, que os Braulio se reuniram, não é? Os Braulio ficaram no pé da vida, porque o Braulio é um nome relativamente comum, Braulio, né? Ficaram no pé da vida e processaram o comercial lá do cueca, porque
chamou o pinto de Braulio. Né? Então, isso acontece também em prova. Então o cara cria um nome, fala fulano de tal, XYZ, sei lá. É uma criança na situação tal, e vai fazendo estudo de caso, como você falou, e vai dando alternativa. No caso, sendo a voz, ele pode ter a guarda, pode ter a tutela, não pode ter a adoção. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro? Maneiro, né? Muito legal. Crianças e adolescentes têm, ó, prioridade. Aqui, ó, famoso macete, ó. Como assim, professor Anderson? Macete preferência, prioridade, precedência. Preferência, prioridade e precedência. Preferência, prioridade, precedência. Prioridade, preferência e precedência, que, professor? Políticas públicas. Então um governador, um prefeito vai criar uma política, um vereador vai criar uma lei, né? Falamos disso na aula passada, né? Leis municipais. Ele tem que fazer primeiramente pensando em quem? Crianças e adolescentes, ok? Né? Então uma obra pública vai ter que pensar em criança e adolescente. Anderson, por isso que você derrubar uma área de lazer é legalmente difícil? Sim. Por quê? Porque criança e adolescente tem prioridade. Então, tem que ser realmente uma coisa muito, né, de benefício para toda uma sociedade mesmo, consensual, para você acabar com uma área de lazer, né? Pena que nem sempre foi assim, né? Eu sou nascido e criado num bairro que praticamente acabou com as áreas de lazer ali, que era um bairro muito simpático. Quando era criança, né, a gente viu, por causa da especulação imobiliária, essas áreas de lazer serem acabadas. Então a gente, criança, adolescente, chorou muito, né, por causa das construções do prédio, que ali é a região do Grande Meia, que é a região ali do Engenho de Dentro, né, que eu sou criado, Abolição, Engenho de Dentro, que, pô, os campos de futebol que tinham ali viraram tudo condomínios, né, ali. Enfim, você não tem mais campo de futebol, campo de várzea que a gente jogava, né? Quem é da região, o antigo campo do Faleiro, né? Enfim, morava ali próximo, ali do lado do rio, a bola caía no rio, a gente, o menorzinho, mandava a gente ir lá pegar a bola no rio, né? A gente ia lá no valão pegar a bola, né? Para depois poder chutar um pouquinho, enfim. Mas hoje é mais difícil acontecer isso, por quê? Porque tem prioridade, preferência, precedência. Preferência, né? Enfim, emergências hospitalares, médicas, tanto público quanto privado, tá, gente? Situação emergencial é tanto público quanto privado, atenção, né? Porque já caiu em prova assim, criança e adolescente vai ter preferência apenas em instituições públicas. Cuidado, tá? Privado também. Se for situação emergencial, tipo um hospital, a Copa Dó, criança e adolescente, privado, tá? Criança e adolescente tem prioridade, preferência, precedência. Entendeu? Tá? Em atendimento. Anderson, se chegar uma criança e um adolescente, quem é que é atendido primeiro? A criança ou o adolescente? Hein? A criança? E vocês? Acham que é a criança ou o adolescente? Nem a criança, nem o adolescente. Galera, ficou colocando criança. Todo mundo aqui falou criança também. Nem a criança, nem o adolescente. Aí vão ter critérios médicos que vão resolver quem é que tem prioridade. Por quê? Porque a criança, ela não tem prioridade sobre o adolescente, nem o adolescente tem prioridade sobre a criança. Entendeu? É por isso que eu falo, esse exemplo que eu sempre dou e adoro dar. Titanic, salve mulheres e crianças. O filme foi assim, não foi? Maneiro, né? Se fosse no Brasil, Titanic, seriam salve crianças e adolescentes. Não seria salve mulheres não, tá?
Entendeu? Seria o salve crianças e adolescentes. Seria a vingança do Jack, né? Que dava pro Jack ali, ficar ali na tábua ali com a menina, né? Dava, pô. Fizeram até uma montagem na internet, não sei se o pessoal viu, né? Fizeram 30 posições que dava pro Jack ser salvo com a mulher ali, né? Mas é aquilo, cara. Pô, tem mulher que realmente... Eu sei porque eu já fui casado 3 vezes e nos meus 3 casamentos minhas mulheres eram espaçosas, né? Podia ser cama king, que elas espalhavam, se esticavam, né? Tem uma que, inclusive, essa minha última, então, o problema era com o travesseiro, que ela pegava o travesseiro e jogava no chão, do outro lado, e meus travesseiros. E eu, para não entrar em embate com ela, eu comprava uma porrada de travesseiro e, sei lá se era sonâmbula, o que acontecia, no meio da noite ela tirando o travesseiro e ia botando o outro, para não ficar sem travesseiro na minha cabeça. Que ela tinha um problema de... Acontece com alguém aqui? Isso. Eu sei como é que é. Eu sou um cara que eu sou muito experiente junto com a essência feminina, né? Eu sei como é que funciona essas coisas. Bom, visto isso, gente, seria a vingança do Jack. Então você vai lembrar que seria o salve crianças e adolescentes, porque tanto criança e adolescente, eles têm prioridade. Um não tem prioridade ou preferência sobre o outro. Legal? Grave isso no seu coração. Legal? Crianças e adolescentes têm direitos. Sim. Tem gente que acha um absurdo isso, né? Assim, pessoal mais antigo, né? Eu até entendo, né? Minha mãe fala que o direito dela era o direito de ficar calada se não tomar uma chinelada. E eu também peguei um pouco desse refúgio. Não vou dizer pra você que eu não apanhei não, porque eu apanhei muito, cara. Porque eu era uma criança muito agitada. Eu aprontava muito, cara, né? Mas assim, isso não é permitido por lei, né, gente? Por quê? É um direito da criança e do adolescente, todo direito à dignidade humana. E dentro da dignidade humana, atenção, o direito à segurança, ele é fundamental. O direito à segurança, você tem o direito à sua integridade física. Então, da mesma forma que uma pessoa não pode vir e te dar uma porrada, porque é violência, é agressão, correto? Tranquilo? Da mesma forma que você não pode chegar e dar uma porrada no seu filho, porque ele é seu filho, mas ele tem direitos como criança e adolescente. Anderson, você bem que concorda com isso ou não? Olha, não vem nem muito ao caso se eu concordo ou não com isso. Mas, assim, é porque o ECA, ele tem que ser uma lei voltada para impedir abuso, gente. Tá? E quando ele fala sobre a questão disso, ele não está falando, né? Claro que envolve a palmadinha, mas ele não está preocupado com aquela palmadinha que você vai dar na criança. Ele está preocupado com o espancamento, cara. Né? Vira e mexe tem casos, você vê casos aí na internet, aí eu vou acabar montando essa aula do viral da internet. O pai espancou o filho, isso aí você viu, viralizou esse caso, né? O filho, ele morava no interior da Bahia, né? Se tornou um adolescente, aí optou em ser, né? Ou se descobriu em ser, enfim, eu não quero entrar em polêmica de como devo falar isso, mas, enfim, se descobriu, vamos dizer assim, como homossexual, correto? E assim, que arrumou briga com a mãe, porque a mãe não queria, né, o filho brigar e tal, vou morar com o pai. Aí foi morar com o pai em São Paulo, achando o quê? Porra, meu pai mora em São Paulo, uma grande cidade, lá o povo tem mente mais aberta, porra nenhuma. Chegou lá em São Paulo, chegou em São Paulo, aí começou a ter atrito com o filho, né? Porque o filho arrumava de namorado, né? A coisa de namorado, e espancou o filho até a morte. Depois você bota no YouTube aí, né? Você lembra desse caso, né? O pessoal lembra, viralizou esse caso também, né? Bateu tanto no filho que, levou o filho a óbito. Então ECA é para abusos como esse. Abusos como esse. Até porque a maior parte dos crimes que são cometidos
contra a criança e contra o adolescente é dentro de casa. A maior parte dos abusos são dentro de casa. Por incrível que pareça, é o pai, a mãe, irmão, tio, gente próxima, padrasto, madrasta. Olha o caso aí em Riborel aí, que não me deixa mentir. E não é só pobrinho não, né? Não é só pobrinho não. É muita gente lá que defendia, né, a família, Deus acima de tudo, jogou lá a criança pela janela também. Então não tem essa vibe de falar que é só pobrinho, que não é não. O cara é médico, né, o tal do Jarinho, não é? Enfim, então são situações que você vê que, né, aquele caso também lá em São Paulo, também muito famoso também, daquela menina, que eles jogaram a menina pela janela, Nardone. Porra, tu vê que o cara era advogado, o pai dele é um jurista muito famoso ali na cidade de São Paulo, quer dizer, um dos mais importantes advogados. Porra, quer dizer, família estruturada. Então não pensa você que causar acontece só com o pobrinho não, né? Rola essas vibes negativas com todas as classes sociais, beleza? Tranquilo? Maneiro, né, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Perguntas, dúvidas, colocações? Bacana, qualquer coisa pode levantar a mão, abrir o áudio que eu respondo com todo amor, carinho e atenção, e vocês também, qualquer coisa pode perguntar, ficar à vontade, que eu vou responder com todo amor, carinho e atenção que vocês merecem, beleza? Lembrando que semana que vem, na quinta-feira, nesse bate-horário, nesse bate-canal, nós teremos aqui nossa aula de Geografia e História comigo, professor Anderson Dionísio, e na outra quinta, Língua Portuguesa com o professor Lincoln Moura, que é o dono daqui do presencial, beleza? E a gente vai ter essa aula, né, e o dono do online, né, claro, e a gente vai ter essa aula aí muito bacana aí, realizando a língua portuguesa. Vamos ter um projeto depois, aluno do quilo parte 2, maneiro, show de bola, tá? Esse aluno do quilo parte 1 deu 100 alunos de frequência, né, no total, somando online com presencial. Pois bem, então vamos lá, galera, atenção, é um direito da criança e do adolescente, a dignidade humana. É um direito da criança e do adolescente a saúde, a educação. Atenção, tem macete, gente, tem macete. Normalmente, ele sempre vai utilizar substantivos simples. É assim, ó, direito à saúde, à educação, ao lazer. Porque na prova, olha como é que o cara faz na prova para te sacanear lá. Ele coloca direito à educação de qualidade. Aí tu, porra, educação pro moleque tem que ter de qualidade. Isso aqui é um direito dele, marcou, aí vem o gabarito errado. Aí tu, porra, não entendi. Não, porque não está na lei isso. Está na lei direito à saúde, ponto. Direito à educação, ponto. Direito ao lazer, ponto. Beleza? Então grave aí, macetão pra galera, hein? Teu concorrente vai errar, hein? O concorrente de vocês também vai errar isso aí. Claro que vai errar. Quando lê lá no troço lá, saúde de qualidade. Porra, não, claro, óbvio. O direito do cara vai ser uma saúde bosta? Não, pô, é claro que é de qualidade. Vai lá, com fé. Marcou, errou. Errou. Ainda fala assim. Isso. Deus me mandou aqui para falar isso para vocês. Vocês virtualmente errariam essa questão. Beleza? Todos errariam. Normal, tá? Seria aquela questão assim que é o erro justificável, né? Mas agora não é mais porque eu falei, pô. Deixa o teu concorrente errar, é o nosso diferencial. Beleza? Tranquilo? Bom, não é à toa que eu tenho mais de 3.000 alunos do magistério classificados em concurso público. Bom, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Bom, visto isso, o que nós temos aqui? Direito de ser reconhecido pelos pais. É um direito da criança e do adolescente ser reconhecido pelos pais. Então aquela menina ou aquele rapaz que teve relacionamento com um cônjuge que não presta, né, porque é o tal de odiar, né, o ex-relacionamento, odiar o ex, né, não é?
O pessoal odeia normalmente o ex. Eu não tenho esse problema com a minha ex, não. Minhas ex que me odeiam. Eu não tenho problema nenhum, rapaz. Ó, minha primeira ex é secretária de educação, foi secretária de educação, agora não sei se ainda é, de Mesquita. Foi minha aluna, tá? E é minha ex. Não entendo, ela me odeia, não gosta de mim, não fala comigo. Eu não tenho problema nenhum com ela. Enfim. E a outra ex também. E a atual que está quase virando ex também já não quer falar mais comigo. Mas o que eu quero dizer para vocês, sem sair do assunto, tá? Porque o assunto aqui não é para a gente ter um diálogo de ex, é o seguinte, da relação, não foi o meu caso, né? Que eu não tenho filho, mas da relação nasceu um filho, correto? Aí muitas vezes a pessoa vira e fala assim: olha, não quero que você reconheça meu filho. Né? O cara vira para a mãe e fala isso, ou muitas vezes, na maior parte dos casos, a mãe vira e fala para o cara isso. Não é um direito seu. Né? Se você tem problema com o seu ex, o problema é teu. Escutou? Se a minha ex estiver assistindo essa aula online, é problema teu, seu problema comigo. Tá? Beleza? Não é um problema da criança e do adolescente, porque é um direito da criança e do adolescente ser reconhecido pelos pais. Então toda criança e todo adolescente tem que ter pai e mãe. É a lei. Tá? A regra é clara, é a lei. Ah, mas o pai não presta, não importa, tem que ter pai e mãe. Ah, mas a mãe, né? Porque rola a vibe dos dois lados, né? Mó baixa astral, não presta. A pessoa não admite o próprio erro. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui um péssimo marido. Por isso que eu era. Por isso que deu ruim mesmo. Eu fui um péssimo marido. Não é? Fui. Elas são meninas muito boas, tá? As minhas ex, se estão casadas, quero que sejam felizes, né? Porque eu que realmente não prestava. Eu que era um cara muito da boemia, da madrugada. Viu? Aí, ó, já estou pronto para mais uma experiência, viu? Aí, ó. Fica a dica, né? Fica a dica. Bom, mas aí, galera, é o direito de quem? Da criança e do adolescente. Grave isso, não é? Quer dizer, então, o que acontece? Tem situações até que eu citei aqui numa aula, não sei se foi aqui numa aula da semana, de pessoa que tem dois pais. E é comum, não é tão incomum assim a criança ter dois pais no registro. Como assim ter dois pais no registro? Vamos lá, a pessoa teve um relacionamento com o cara saiu no mundo, sumiu. Aí a pessoa passou a ter um relacionamento com outra pessoa, e essa outra pessoa reconhece o filho como sendo dela, porque a única forma que pode revogar, suspender o poder familiar, né, revogar nesse caso, né, a paternidade, seria se a pessoa assumisse um filho achando que fosse seu filho e não fosse, provando por exame de DNA. Aí revoga a paternidade. Fora isso, não. Por exemplo, você tem uma criança de 2 anos de idade, eu sei que não é meu filho, eu reconheço ele como meu filho, ele passa a ser meu filho de fato. Aí vamos supor que o pai biológico dele reapareça lá do reino dos mortos, sei lá de onde que ele veio, né? Reapareça e fala assim: eu não sabia que eu tinha um filho. É um direito da criança, não é dele não, reconhecer como pai. Aí, moral da história, vai estar no registro lá 2 pais, Pedro e João e Maria, entendeu? Isso acontece, gente, tá? Não, é uma certidão só, com o nome dos 2 pais. Aí vai ser assim: filiação, Pedro das Couve, Manuel da Farinha, e nome da mãe, Mariazinha. A pessoa até vai olhar assim e falar assim: Mariazinha, né? Mas são histórias como essa, na maior parte dos casos, acontece mesmo. É engraçado, mas é sério, entendeu? Quem trabalha em setor público, depois eu vou fazer um aulão só disso. Quem trabalha em setor público sabe como é que é.
Fala. Agora a gente uma mãe falou assim pra mim, ó, o pai vai buscar. É um moreninho, que absurdo, tem um cabelão assim, só ele acha que ele é bonito. Eu fiquei pensando, mãe. Eu fiquei pensando, mas ela não achou ele bonito, teve um filho com ele? Sim. Um dado momento achou atraente, né? Professor, tive um caso na escola que eu era coordenadora, que a mãe chegou pra gente com a documentação de um pai, né? Tinha lá no registro da menininha um pai. Porém, né, naquele mesmo ano, eu recebi também uma outra documentação de um outro pai. Uhum. O que acontece? Ela disse que o filho era de um, porém o filho é do outro. Ih. Um registrou, mas não é pai biológico, e o outro é pai biológico. Aí o colega está contando um caso que eu acabei de explicar aqui. Estava numa situação, estava em justiça ainda, até o final do ano passado não tinha resolvido ainda. O juiz vai decretar uma nova certidão com o nome dos dois pais. E assim, é algo muito estranho. É muito estranho. Até para você lidar com uma família, porque um pai vem buscar, um é biológico e o outro registrou. Só que o pai biológico estava na justiça para provar que ele é o pai mesmo biológico e o outro registrou que ela quis que ela fosse filho do outro. E se ele provar como ele é pai biológico, o outro que registrou não perde a paternidade. Vai ficar com dois pais. A relação desses pais, eu não sei dizer como eram os dois pais. Mas ela ficava assim, extremamente desconfortável. Porque um era aniversário na casa de um e o outro preferiu fazer na escola. E aí tu recebeu um pai, mas você recebeu outro pai. E você também não. Essa relação de família. É estranho, é muito estranho. A aula de ECA sempre tem essas consultorias. A relação de família realmente é estranha, é complicado. A cara do outro não tinha nada a ver com a outra. É punk, rola essas vibes mesmo, é punk. Beleza? Tranquilo? Visto isso, falando sobre isso, vamos falar um pouco agora sobre o Conselho Tutelar. Deixa eu apagar o quadro aqui. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional. Órgão autônomo, não jurisdicional. Que tem um papel, que é o quê? Defender os direitos da criança e do adolescente. É um órgão autônomo, não jurisdicional, que tem um dever de defender os direitos da criança e do adolescente. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que imaginar, né? A gente vai falar do Conselho Tutelar, vamos falar do juiz e vamos falar do Ministério Público. Quem é que manda? Juiz, Conselho Tutelar ou Ministério Público? Quem é que manda? Juiz, Conselho Tutelar ou Ministério Público? Fala aí comigo aí, vocês também. Aqui o pessoal falou juiz e Ministério Público. Hein? Quem é que manda mais? Juiz, Conselho Tutelar ou Ministério Público? Nenhum dos três, meus amigos. Deus me mandou aqui para falar isso. Ok? Deus me mandou aqui para falar isso. Galera, olha só. Vamos lá. Gente, o Brasil é um país, como o Roberto da Mata fala, né, professor da UF, é um país da autoridade, da carteirada. É impressionante. Aqui a gente tem uma vibe de fulano manda mais do que ciclano, que manda mais do que beltrano. Gente, para com isso. O que existe no Brasil se chama atribuição dos cargos. A aula passada de leis municipais falamos sobre isso. Não é? O prefeito não manda no vereador, o vereador não manda no prefeito. Cada um tem a sua atribuição do cargo. O mesmo acontece em relação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao juiz. Conselho Tutelar é o quê? É um órgão autônomo, não jurisdicional. Se ele é autônomo, significa dizer que ninguém está acima dele. Ninguém manda nele. Correto? Ele é autônomo. Não é?
para mandar nele, significa dizer que ele não deveria ser autônomo. O que de fato ele é. O quê? Autônomo. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações? Tá. Não jurisdicional. O que significa isso? Aí sim, o Conselho Tutelar não tem poder de determinação. Ele não determina. Como assim não determina? Ele não revoga, ele não suspende. Quem normalmente tem esse poder de revogar, suspender, aplicar é o juiz, que é jurisdicional, né? O nome já diz, correto? Já o Conselho Tutelar não. O Conselho Tutelar, ele é um órgão não jurisdicional, então não tem esse poder de determinar, de aplicar. Qual é o poder do Conselho Tutelar? É o que for sinônimo de, ó o macete aí pra galera, sinônimo de aconselhar. Então o Conselho Tutelar ele vai fazer tudo que for sinônimo de aconselhar. Exemplo, ele vai encaminhar, ele vai orientar, correto? Orientar, encaminhar. Foi? Claro, evidentemente o Conselho Tutelar tem que ser notificado para vários casos, né? Exemplo, casos de maus tratos. O Conselho Tutelar tem que ser notificado. Suspeita de maus tratos, né? Baixo rendimento escolar, faltas. Quanto de falta, Anderson? A escola tem que notificar o Conselho Tutelar acima de 30% das faltas permitidas em lei. Não é? Acima de 30% das faltas permitidas em lei, correto? A escola tem que notificar o Conselho Tutelar. Enfim, alterações em relação ao aluno. É um exemplo que eu sempre dou. Todos aqui viram que viralizou, aí a aula do negócio da internet, que eu vou programar, vou dar essa aula com data show, porque eu vou mostrar as imagens. Aquela criança, numa escola, numa secretaria, vou derrubar as coisas, derruba a estante, aí vinha, chutava todo mundo, aí a diretora, gritando, diretora com uma boçal, né? Na administração pública você vai encontrar muito boçal em um cargo de chefia, tá, gente? Que a maior parte está ali por motivos políticos ou motivos escusos e não por motivos técnicos. Então tu vai ver diretora falando merda pra cacete e só coisas animalescas, tá? Não tem outro adjetivo para colocar. E aqui, essa não é diferente da maioria, gritando lá: deixa o menino quebrar, ele pode quebrar, porque é criança, pode quebrar, não pode fazer nada. E filmando. Viralizou, não preciso nem dizer que a diretora respondeu criminalmente, respondeu administrativamente, ela perdeu a função pública dela, era o mínimo que ela deveria ter ocorrido mesmo, beleza? Por quê? Porque ela ali ela tinha que impedir o menino, de conter o menino para impedir que o menino fizesse aquilo ali, tá? E o fato que eu quero chegar é do Conselho Tutelar. Eu não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver a conselheira tutelar dando show em cima da diretora. A conselheira tutelar mandou um áudio que viralizou. Falou que a diretora, no mínimo, era incompetente e tal, que se tinha alguém ali incompetente, etc, era ela, tá? E obviamente foi malandra, tirou a dela da reta. E que a escola em nenhum momento notificou o Conselho Tutelar de alterações no comportamento do aluno para chegar àquele extremo em situações como essa. Então, exatamente por conta disso, né, o Conselho Tutelar não pôde atuar, né? Que o que o Conselho Tutelar iria atuar? Iria investigar, iria ver por que aquela criança está numa situação como aquela. É algum problema psicológico? É alguma relação de assistência social?
Por quê? Porque o conselho tutelar ele vai atuar em cima disso, né? Como conselheiro, ajuda, né? Anderson, as crianças do colégio que eu trabalho têm maior medo do conselho tutelar, deixa ter medo. Vamos usar a ignorância a nosso favor, tá? Mas o papel do conselho tutelar é esse, de aconselhar, de orientar, de ajudar, de encaminhar, né? Ele encaminhar ele para um tratamento psicológico, provavelmente, né? Ele ia ver como é que é a situação de família dele, talvez aí até poderia sim notificar ou entrar com uma ação junto ao Ministério Público, né? Se ele constatasse crime, ó, realmente, mas não é por ele, assim como você, como cidadão, pode entrar com uma ação junto ao Ministério Público, entendeu? Não é que é atribuição exclusiva do Conselho isso, né? Enfim. Papel do Ministério Público. Qual é o papel do Ministério Público? Apuração. Então o Ministério Público ele vai apurar um ato infracional. Opa, o que é um ato infracional? É um crime. A gente só não fala que é crime porque foi praticado por criança ou adolescente. Então quando uma criança ou um adolescente rouba, quando uma criança ou adolescente estupra, quando uma criança ou adolescente faz um crime, né? Pratica um crime, não é crime. Se chama ato infracional, ok? Então, por exemplo, um adolescente vira para você e fala: vou te pegar lá fora. O pessoal não sabe o que fazer, né? Fica lá, o que eu vou fazer? Vou chamar o pai, vou chamar o conselho tutelar, vou chamar o super-homem. Não, tu vai chamar a polícia. Todo caso de grave ameaça você tem que chamar a polícia. Vou te pegar lá fora, vou te matar, qualquer coisa do tipo. Simples assim, ok? No passado teve na escola. Tá? Lá chegaram, a professora do primeiro ano, a mãe chegou mais do marido, e a pessoa falou que a professora que ia lá fora pegar ela. Uma coisa que Polícia. ela chamou a polícia. Polícia. Aí a direção foi contra ela, porque achou que não tinha que ter chamado. Polícia. Mas ela falou: não, eu estou me defendendo, eu não posso reagir, eu tenho que me defender. Exatamente. E, gente, ninguém aqui tá pra... Cara, professor não tá aqui pra apanhar não, filho. Cara, tem professor que acha que é saco de pancada. Eu fui explicar essa aula do ECA lá no centro do Rio, teve uma menina, coitada, eu acho que a menina já foi tão espancada nessa vida, em vidas passadas, que ela acha que tem que ser espancada nessa vida até a morte mesmo. Ela não, é um absurdo isso, não sei o quê, mas se a criança, você vai segurar a criança, se a criança se machucar, porra, quem se machucou foi a criança, não foi você que machucou a criança. Você usou os meios necessários para impedir que a criança tentasse contra a própria vida dela ou contra a vida de outra pessoa, porque ela empurrando aqueles troços ali, podia cair um troço na cabeça dela. Aí sim você iria responder como negligência e homicídio. Entendeu? Porra, simples assim. Então, meu amigo, olha só. Olha só. Consequentemente, não é assim que a banda toca, tá? E professor não é saco de pancada, professor não está ali para apanhar dos outros. Polícia, meu irmão, 190, a polícia vai vir. Ah, é um adolescente? É um adolescente. Vai apreender o adolescente. Junto, vai chamar os pais, que vão acompanhar para assistir o adolescente, né? Vai escrever lá, junto com o delegado, o que aconteceu. A ação vai para o Ministério Público, o juiz de plantão, dependendo do ato que ele cometeu, vai decretar uma internação provisória, porque dependendo da coisa que ele fez, ele nem para casa volta, ele vai ser internado provisoriamente até ser julgado, entendeu? Ou dependendo da situação, vai lá ser transitado em julgado, mas vai para casa, beleza? Tem um prazo de 45 dias, ou para ele estar internado aguardando lá, ou para ele estar em liberdade aguardando a determinação. E quando o Ministério Público apurar os fatos, o juiz decretar, aí ele pode sim, caso sendo adolescente, cumprir uma medida socioeducativa, uma advertência, uma internação, uma semi-liberdade, uma liberdade assistida,
uma prestação de serviço à comunidade. Então não vamos reproduzir aquele discurso que todo mundo fala, que é o discurso da internet, que é: poxa, não adianta fazer nada porque é criança, porque é adolescente, nada vai acontecer. Nessa que a diretora se lascou, não é? Então não é por aí, gente, não é por aí, tá? E o ECA fala sobre isso. Então, chamou a polícia vai caminhar o adolescente, né? O Ministério Público vai apurar. Aí na apuração do Ministério Público, o Ministério Público pode falar assim: olha, esse caso aqui é um caso inconsistente, então vou fazer a remissão do caso. O que é isso? A suspensão do processo. Então, ó, remissão, suspensão do processo. Exemplo de casos inconsistentes. Não é esse caso, o cara fala que vai te pegar lá fora, tá? É um caso tipo, boa parte das brincadeiras da minha época eram brincadeiras que hoje dariam caô, né? Porra, bola de gude, tá lá jogando bola de gude, vem uma criança, grita: ô rapa, mete a mão na bola de gude e corre. O que é isso? É furto. Sendo um adolescente, é o quê? Ou criança, é um ato infracional. Aí vamos dizer que o pai da criança que estava lá com a bola de gude que o outro lá pegou, entrou com uma ação na justiça, vai responder. Aí o Ministério Público vai pegar e vai falar assim: olha, cara, porra, a bola de gude tem um valor irrisório, pô, o moleque já até devolveu a bola de gude, entendeu? Então nesse caso aqui eu vou suspender o processo. Qual o nome disso? Remissão. Tá? O Ministério Público tem esse poder também, tá? E o juiz? O juiz, aí sim, o juiz que aplica, o juiz que revoga, aplica o quê? Uma medida socioeducativa. O juiz que revoga, que suspende o quê? O poder familiar. Juiz que coloca em família substituta. Então a perda da guarda, a colocação em família substituta, tudo isso depende do juiz, beleza? É o juiz que determina, é o juiz que revoga, é o juiz que suspende. Beleza, galera? Show de bola? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro? Delicinha? Um minutinho, galera, que eu vou no banheiro rapidinho, vou pegar o papelzinho lá do exercício, que a gente vai partir agora para os exercícios, tá? Galera, pessoal que tiver aí, quiser já ir adiantando fazendo, pode fazer que eu já vou corrigir aí os exercícios, tá bom? Pega aí também o seu exercício que tá aí, o PDF, tá? Dá uma olhada, em 1 minuto eu volto. Tem água. Oi, tem água.
perguntas, colocações, comentários? Bate-papo, gente. Fluiu? Voltamos, né? Então vamos lá. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Maneiro, né? Vamos lá então. Amiguinhos, questão número 1. Tá aí, ó. Relativamente às disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos completos e adolescente aquela entre 13 e 18? Não, aquela entre 12 e 18. Olha o erro aí, ó. Olha o erro aí, tá? Nos casos em que a lei determinar, deverá ser constantemente aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas, é que ele vai ser aplicado entre 19 e 21 anos de idade? Não, até os 21. Né? A garantia de prioridade para o adolescente compreende a primazia na formulação de políticas sociais públicas para o lazer? Não só isso, né? Para tudo, para o lazer, para emergências, situações emergenciais, principalmente, né? No caso da primazia, para atendimento, para questões emergenciais. D. Na aplicação dessa lei deverão ser levados em conta os fins políticos. Porra, nem pensar, né? Isso aí é até uma coisa tendenciosa e até criminal, né? Resposta é a letra E, até porque só sobrou ela, né? Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Tá certo, é a letra E, porque é uma garantia e é um direito da criança e do adolescente. 2. Verificada a prática do ato infracional. Então, ó, a criança cometeu, ou o adolescente cometeu um ato infracional. A autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas socioeducativas. Cara, o gabarito está apontando letra A, mas não é letra A não. Vamos ver aqui, ó. Letra E não pode, porque o período máximo é de 6 meses, né? Prestação de serviço comunitário. Letra D. A advertência que será aplicada independente da prova da materialidade da infração também não. Porque a prova da materialidade da infração é o que vai determinar se o cara vai merecer uma advertência. Por exemplo, se o cara fizer um homicídio, não vai ser advertência, não é? Olha, tu não pode matar o cara, né? Não tem sentido. Liberdade representada com finalidade de orientação. Na verdade, a liberdade é assistida, não é representada. Repreensão por escrito não existe, essa medida socioeducativa. E orientação, apoio e acompanhamento temporário também não tem, portanto, a questão 2 está anulada. Coloca aí. Questão 2 anulada. Não pode ser a letra A e não tem nenhuma alternativa cabível para ela. Ok, gente? Isso acontece em prova. Tudo isso aqui são questões de concurso, tá, gente? Isso acontece. Às vezes vem uma questão anulada, como o prazo é muito curto, né? Para a pessoa entrar com recurso, às vezes não tem recurso e a questão é publicada mesmo estando anulada. Acontece situações esdrúxulas como essa. Hoje está cada vez mais difícil acontecer, né? Porque o pessoal rede social, WhatsApp, um troca ideia com o outro, já vem um recurso pronto, tá? E outra coisa, se uma pessoa entra com recurso, a pontuação é para todo mundo. Não precisa todo mundo entrar com recurso não, tá? É uma dúvida que normalmente o pessoal tem. Poderia explicar a A e a B no final? A A, a 2? É. Orientação, apoio e acompanhamento temporário não é uma medida socioeducativa.
Quais são as medidas socioeducativas? Vamos lá. Advertência, liberdade assistida, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, semi-liberdade e internação. São as 6 medidas socioeducativas. Né? Vamos lá. Medidas socioeducativas, vamos lá. Pois bem, vamos falar sobre cada uma dessas medidas então, né? Um pouco. Bom, primeira medida que nós temos é a advertência, né? O que é advertência? A advertência é uma repreensão do juiz. O que o juiz vai falar? Olha, tá aqui registrado, tu afina a tua viola, próximo ato infracional que tu cometer, tu vai tomar uma medida mais punk. O que ele quer dizer é isso, né? Não necessariamente com essas palavras, tá? Prestação de serviço à comunidade, o que é isso? O adolescente vai ficar lá em instituições conveniadas, ONGs, ou prefeitura, né? Trabalhando ali numa jornada que não pode ser superior a 8 horas semanais. Então ele vai 1 hora por dia, 2 dias, 4 horas, tá? Reparação ao dano, o que é isso? É para dano patrimonial. O adolescente pichou, riscou, então vai mandar pintar. Liberdade assistida, o que é isso? O adolescente está solto, é seu aluno, está lá estudando na tua série, na tua classe, só que tem um membro do Ministério Público que está acompanhando a vida dele, saber como é que está o comportamento dele em família, saber como é que está a frequência dele na escola. Está aí, né, uma das situações sobre questão de chamada. Cuidado, né, porque o moleque tu sai dando chamada, o moleque está na rua fazendo merda, e muitas vezes ele está sob liberdade assistida. É isso. Já tive um aluno que foi sim preso. É. Aí quando ele saiu, a gente tinha que. A própria secretaria mandava a gente ir lá fazer chamada todos os dias. E realmente tem sim, na época, um policial na escola pegava o papel comprovando a presença dele ou não com a gente. Tinha todo um trâmite que ele foi preso comigo. Então, Era algo bem... uma colega aqui na sala de aula falando que já passou por uma situação dessa com o aluno, né? Semi-liberdade. O que é a semi-liberdade? Semi-liberdade, aí já entra já as instituições socioeducativas, né? No caso do Rio de Janeiro, o DEGASE, no caso de São Paulo, a Fundação Casa. O que é isso? O adolescente está na escola, junto contigo também é seu aluno. Mas quando ele sai da escola, ele tem um horário, ele tem que ir lá pro DEGASE, no caso do Rio de Janeiro, né? Aí faz atividade lá, passa o dia lá, dorme lá, só vai para casa aos finais de semana. E a internação, a mais famosa que a gente conhece é o antigo Padre Severino, né? Na Ilha do Governador. Ali o cara tá realmente em privação de liberdade. A gente não pode falar o termo preso, tá? Porque é adolescente. No caso a gente fala o termo, ele está internado, mas ele está preso, porque é como se fosse uma prisão mesmo.
Só não pode falar que é prisão porque é adolescente. Então a gente fala que é centro de internação. Aí você me pergunta, Anderson, como é um centro de internação? É uma prisão. Cela, revista, quem vai visitar tem que fazer carteirinha, tem que passar por revista íntima. Mesma coisa, igual adulto. Escolta, vai algemado. A escola, como é que é? Lá dentro. Lá dentro. É igual no presídio, é dentro do presídio. É lá dentro. Como é que é a sala de aula? O professor entra, os alunos entram, você tranca os alunos com o professor. E fica na porta com o rádio, caso dê problema, para avisar. Não pode entrar nada porque é furo cortante, então lápis, caneta, caderno, assim, espiral, não pode. É caderno brochura, é lápis de cera, o cara escreve com lápis de cera, é só isso aí. Porque tudo vira arma e quando tem rebelião é aquilo que você já viu na televisão, que é a internação. A internação, ela tem prazo máximo de 3 anos, né? Que é o prazo máximo da internação. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos para a questão número 3. Vamos lá. Letra A. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 2 anos. São 3 anos, como eu falei. É o prazo máximo. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada no máximo a cada 6 meses, mediante a decisão do juiz. Resposta à letra B. É isso mesmo. Beleza? Como é que é feito? A cada 6 meses vai um relatório lá para o juiz. Algo que o juiz faz. Vamos manter esse cara mais tempo internado. Aí mantém mais 6 meses. Entendeu? Esse cara está progredindo, então vamos passar ele para semi-liberdade. Dificilmente, pode até acontecer, nada impede o cara sair da internação e ir para a liberdade, mas dificilmente o cara da internação ele passa para semi-liberdade, entendeu? O cara não vai... Acontece, né, cara? Mas é difícil. Eu já vi, mas é difícil, né? Então a resposta é a letra B de Brasil. Foi? Questão número 4. São diretrizes da política de atendimento à criança e adolescente. Serviços gerais de atendimento médico psicossocial às vítimas de crueldade, de opressão. Não, gente. Não é. Tem a ver com o quê? Tem a ver com questão ligada a programas, né? Que são específicos para aquilo ali, né? Então, tem a ver com questão de políticas municipais, né, no caso, né? Comissão de Defesa da Criança e da Juventude, né? Então, por conta disso, a resposta é a letra D de Delta. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político. Letra C, né? Não D, desculpa. Letra C de coração. C de coração. Eu falei D, ele é C. C de coração, tá bom? Por quê? Por que descentralizado? Porque você tem vários locais, porque tem vários municípios, distritos. Dependendo do município, tem vários distritos. Você tem essa política de atendimento, né? Que são os conselhos tutelares, etc, né? Bom, questão número 5. Analise. 1. A criança e os adolescentes portadores de deficiência deverão receber atendimento especializado do poder público. Certo? Certíssimo. 2. Os hospitais públicos e particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento
onde constem necessariamente as intercorrências do parto e o neonato. Certíssimo. Né? Quem já foi mãe sabe que isso tem que ocorrer. 3. A parturiente será atendida obrigatoriamente? Não. Preferencialmente, né? Obrigatoriamente pelo mesmo médico, não. 4. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente poderão ser comunicados a qualquer conselho tutelar. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Poderão. Deverão. Nesse negócio de poderão, que a diretora lá se lascou, meu filho. Não é? Ah, poder, o que é poder? Poder é uma coisa opcional. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Não é? Não é isso não, deverão. Era obrigação, era dever daquela diretora incompetente, assim como muitas outras são. Pessoal que trabalha em rede pública sabe o que eu estou falando, tá? Muitas são. A incompetência vem de cima, vem da Secretaria de Educação, vem do prefeito também, muitas vezes, não é? Enfim. E acaba não comunicando ao Conselho Tutelar, porque é dever, não é poder. Então, com base nisso, ficou a letra A de amor. Ok? Foi? Beleza, né? Maneiro, né? Questão número 6. Questão número 6. As entidades que desenvolvam programas de abrigo à criança e ao adolescente deverão adotar o seguinte princípio. Então, ó, abrigo à criança e ao adolescente. Observar os direitos e garantias de que são titulares. Não, até porque, gente, presta atenção, se ela está em abrigo é porque normalmente família natural, não é? A família natural perdeu o poder familiar. B. Desmembramentos de grupos de irmãos e famílias substitutas. Pelo contrário, evitar o desmembramento. Porque quando você fala de desmembramento de grupo de irmãos, tu quer o quê? Pegar um irmão, mandar um irmão para cada família. Está errado, não é? O ideal é que, por que é difícil adotar? Porque normalmente a maior parte do pessoal adotado, né? São pessoas pobres e, assim, não é novidade para ninguém, que normalmente o pessoal pobre tem muito filho. Não quero entrar aqui em debate, preconceito, enfim. Mas normalmente o pessoal pobre tem muito filho. Então, obviamente, o que acaba acontecendo? Como não tem isso aqui, a letra B, fica difícil, porque o que o juiz ele coloca como prioridade é tentar manter o vínculo entre os irmãos. E é difícil parecer uma pessoa que quer adotar 5, 6 irmãos, 5, 6 crianças, 4. Agora, você conhece pessoas pobres que têm 4, 5 filhos? Não é? Você conhece pessoas pobres que têm 4, 5, 6, 7 filhos abandonados, largados no meio da rua? Conhece. E aí? Aí acaba ficando uma coisa difícil. Normalmente quando uma pessoa quer adotar um. Mas porra, o pessoal lá é lenha na fogueira direto, né, meu filho? Então é filho direto. Letra C, de coração. Proceder o estudo social e pessoal de cada caso. Não. Não é esse princípio que é colocado. Proceder sempre que possível a transferência de criança e adolescente abrigados para outras entidades. Ficar transferindo o cara para várias entidades? Também não. Galera, esse gabarito está errado. Está alterado.
A resposta é letra C de coração. Questão 6, o pessoal ratifica o gabarito que está a letra E, é letra C. É um estudo social e pessoal de cada caso. Não é a letra E, é a participação de pessoas da comunidade no processo educativo, não. É a resposta realmente letra C de coração, tá bom? Questão 7. Assinale a alternativa correta. Beleza? Alternativa correta. Vamos lá. São penalmente imputáveis menores de 18 anos. Não, são inimputáveis. Imputável significa que pode ser penalizado. São inimputáveis, é diferente. B. O adolescente poderá ser internado mesmo antes da sentença condenatória num prazo de 60 dias? Não, 45 dias. Coloca aí do lado aí, tá? O adolescente não tem o direito à identificação dos responsáveis. E ainda fala de prisão. Está errado por ser prisão. E outra, claro que ele vai ser assistido pelos pais, né? Sempre. Letra D de delta. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Essa é a letra D, tá certa. Essa que tem que ser marcada. Ok? Beleza? Essa que deveria ser marcada. Ou seja, o cara está apreendido? Está apreendido. Então o juiz vai ter que ser notificado, tá? E a família também vai ser notificada. Questão 8. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias processuais. Então, na questão 8, pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional mediante a intimação? Não. Ele precisa receber intimação. Agora, letra B, ó. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Isso é um direito. Letra B. Tá certo. Nesse caso, o gabarito bate certo. 9. O ECA dispõe que os integrantes do Conselho Tutelar, além da reconhecida integridade moral, devem ser maior que 21 anos de idade. Não é? Então, está dizendo aí 23 descarta. Letra B. Ser brasileiro maior de 21 anos de idade, mandato de 4 anos não, são 3 anos de mandato. Então a resposta que reúne tudo isso é a letra C, ó. 21 anos, residir no município, mandato de 3 anos, permitido com uma recondução, ou seja, mais 3 anos de mandato. Então a resposta é a letra C de coração, o gabarito também está certo. E a 10. São atribuições do Conselho Tutelar. Quais são as atribuições, galera? Vamos lá. Atender e aconselhar os pais ou o responsável aplicando a medida de encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Resposta letra A. A letra A não é sinônimo de aconselhar? Não está inclusive aí sendo dito? Ó o macete. Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Meus amigos de Ao Longo do Quilo, foi um prazer estar com vocês aí presencial. Galera aí do online, aguarda um tempinho aí que eu vou dar também atenção a vocês, né? Um beijo do professor Anderson. Até o nosso próximo encontro. Na aula do Quilo será na próxima quinta-feira, tá? Mas aqui no curso a gente tem vários aulões. Você pode perguntar ali na secretaria que ele também vai te falar com todo amor, carinho e atenção, beleza? Vamos lá! Galera do online!